Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, o tema de hoje é polêmico, é sensível, mas eu quis encarar o desafio porque é um assunto que está vindo com muita força e principalmente pelo meu público, que é 80% feminino, tá bom? Então o tema de hoje somos nós, os homens, mas hoje eu vou falar dos homens que não prestam. Esses caras que somem sem avisar, não terminam o relacionamento, dão em cima das suas amigas, curtem fotos inapropriadas nas redes sociais, não sabem e não querem aprender a conversar, só te procuram pra te comer, não colaboram com as tarefas domésticas, são machistas, egocêntricos, não pedem desculpas e ainda falam que você é dramática e sensível. O objetivo de hoje então, gente, é entender por que a maioria dos homens hoje não tem a menor condição de assumir um relacionamento sério ou se assumem, não sabem se portar de maneira adulta na relação. Então, quem são esses homens imprestáveis? Como são criados? Onde vivem? E como é... Oh, meu Deus! E como aprendem a ser quem são. E mais do que isso, quero também que vocês saibam que não é todo homem que não presta, que tem muito cara bom por aí e que vale a pena ser paciente e seletiva. Além disso, eu também quero dar uns tapas na cara de vocês, mulheres, que por vezes dão chances demais a quem tem a oferecer de menos. E por fim, eu vou te ensinar a atrair um cara legal, a não ver os homens como inimigos e vou falar sobre como eu me tornei um cara legal depois de 20 anos fazendo merda. Não que eu fosse imprestável, mas eu já fiz muita besteira nessa vida, tá bom? Então vem comigo que o episódio de hoje vai ser uma revolução. Lembrando a vocês que vocês podem acompanhar meus vídeos diários no TikTok e também no Instagram, tá bom? É só me procurar pelo @edu.baggio, B-A-G-G-I-O. Qualquer sugestão, críticas, sugestões, é só mandar lá no TikTok ou no Instagram que eu escuto, tá bom? E outra coisa, gente. Vocês muito ajudam o podcast a crescer e vocês têm ajudado avaliando o podcast no Spotify ou no Google Podcast. É só dar 5 estrelas ali na caixa de avaliação. Vocês muito me ajudam, porque como vocês devem saber, se não sabe, tá aprendendo agora, eu não ganho um centavo pra fazer esse podcast aqui. E por que eu faço? Porque eu amo relacionamentos, eu quero que todo mundo tenha relacionamento saudável. Eu quero compartilhar com vocês os aprendizados que eu tive em tantos relacionamentos tóxicos e como amar com mais qualidade. É por isso que eu tô aqui falando com vocês por 1 hora sobre assuntos tão importantes para a nossa vida amorosa, tá bom? Então vamos lá, gente. O tema de hoje é difícil. Eu tô com medo de gravar e de não parecer genuíno ou sincero, mas eu juro que vou falar de coração. E mulheres, por favor, já peço uma cautela e uma gentileza ao escutar esse episódio aqui. Eu vou falar de assuntos sensíveis, eu vou fazer muitas críticas aos homens, mas algumas defesas também. A gente vai falar de educação, vai falar um pouquinho de política e eu também vou falar sobre por que as mulheres acabam se envolvendo com homens que não prestam. Então assim, vai ter tapa na cara de todo mundo aqui hoje, mas principalmente dos homens, tá bom? Mas escutem com o coração, com a cabeça aberta, porque eu vou falar o que eu penso e para que você possa identificar padrões na sua vida amorosa que não estejam indo bem. E às vezes a culpa pode ser sua também. Não que a culpa seja 100% sua, mas você tem uma parcela de culpa em alguns cenários, tá bom? Então escutem com cabeça aberta, sem ódio, sem rancor, apenas com a verdadeira intenção de encontrar um homem que preste e não apenas homens que não prestem, tá bom? Gente, esse episódio foi muito inspirado em alguns posts recentes que eu fiz, tá? Um deles foi um post em que eu reajo a um vídeo da Tamires Rauch, que é uma influenciadora maravilhosa, que fala boas verdades em relação a homens e também a mulheres, mas principalmente a homens. Eu fiz esse post, ele chegou a... deve ter tido uns 700 comentários, teve acho que 30 ou 50 mil visualizações. E os comentários são o seguinte, esse vídeo da Tamires fala assim, que os homens, eles... é um vídeo que fala sobre como que as mulheres terminam o relacionamento. Então a mulher que termina em junho, ela já decidiu terminar lá desde fevereiro. Então por isso que uma mulher não volta atrás. Quando uma mulher decide que vai terminar um relacionamento, cara, é porque ela já tentou de tudo, né? Então, o que eu comento nesse vídeo, que eu faço como é que é no TikTok a gente fala? Uma costura, ela começa falando, depois eu acrescento. O que eu falei sobre o vídeo da Tamires? Que eu concordo com ela. Realmente, dificilmente uma mulher volta atrás. Ah, mulher nenhuma volta atrás. Volta sim, gente, eu atendo mulheres
todo santo dia, que terminaram um relacionamento conscientes, depois de muito tempo pensar, mas elas se afastaram um pouco da relação, perceberam que elas também faziam erros e resolveram dar mais uma chance. Acontece, tá, gente? Então não existe absolutismo aqui e generalização, tá? E aí eu falo que homens também fazem isso. Tem homem que também pensa 6 meses antes de terminar. Tem homens que terminam de forma responsável, de forma emocionalmente responsável, sim. E cara, vem uma enxurrada, porque homem não presta, porque homem não termina, homem quando termina já tem outra, e blá. Eu até entendo esse ódio destilado, né? Destilado de destilar. Ficou estranha a frase. Mas agora, você não pode generalizar. Ok, tem mulheres que sofreram muito na mão de rapazes. Eu também recebo muitos rapazes que sofreram na mão de mulheres. Isso não quer dizer que todo mundo vai te machucar. Tá? Mas só porque a gente teve o 11 de setembro nos Estados Unidos, que todo 11 de setembro vai ter ataque terrorista. Não é assim, gente, não dá pra gente generalizar eventos. Só que eu percebo que ele tem muita mulher machucada, realmente machucada, tá? Então por isso que eu quis falar sobre esse assunto. Então por que os homens são tão difíceis assim? Por que esse ódio? De onde vem esse ódio que muitas vezes é justificado, tá? Eu fiz também um post em que é um post mais poético, eu coloquei uma musiquinha triste e dizia assim: deixa uma mensagem para aquele ex ou aquela ex que te machucou. Foram mais de 2.300 comentários e mais de 101 mil visualizações. O negócio viralizou. Então assim, e a maioria mulheres descascando: quero que você morra, você não presta, homem do caralho, vai se fuder. Eu fiquei, caralho, bicho, a galera tá realmente mal. Mas enfim, a ideia do post era pra isso. E também fiz um post sobre a lista pra encontrar o parceiro ideal, em que eu falo: mulher, faça a lista do cara que você quer encontrar, ou do parceiro ideal, ou do ideal de pessoa que você quer na sua vida, e depois se torne essa lista. Que não adianta, como a psicóloga Amanda falou, ela esqueci o sobrenome dela, mas a Amanda é muito boa. Ela fala assim nos vídeos dela: se você, mulher, quer ser tratada como rainha, lembre-se que você também tem que tratar o cara como rei. Essa monarquia tem que ter 2 figuras, tá bom? Então por que falar disso, né? Por que a gente tem que falar sobre homens que não prestam? Porque os homens não podem ser um inimigo, tá? Você não pode simplesmente declarar ódio mortal a todos os homens que você conheceu ou vai conhecer e simplesmente achar que tua vida amorosa vai se resolver, né? Os homens precisam acordar pra vida realmente. Pausa pra aguinha. Curiosidade, gente. Um dos comentários que eu mais recebo de feedback é de pessoas que comentam de eu engolindo a água. Tem gente que acha isso sexy, achei curioso, enfim, continua ali só um comentário rápido. Então assim, gente, os homens precisam acordar pra vida. Precisam. Mas a gente precisa entender de onde que vem esse homem que não presta. Por que um homem se torna tão escroto? É isso que eu quero explorar com vocês hoje, tá? Mas acima de tudo, a decisão de ser solteiro e sentir raiva daquilo que se deseja não é saudável, tá? O ódio, ele é uma burrice. Então é melhor a gente aprender a lidar com as diferenças e aprender também a identificar se um homem realmente não presta, não deixar ele tanto tempo na sua vida. Porque o que eu mais pego, gente, são relacionamentos que já tem 2, 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos, que a mulher não aguenta mais. Ela tem condições de conseguir se desvencilhar daquilo. Então, dá pra sair. Essa relação te faz tão mal, tá bom? Continuando. Será mesmo que nenhum homem presta? Você tem certeza disso? Primeiro que assim, essa generalização de que homem não presta, ela até que é justa. Mas ainda assim ela é perigosa, tá? Então não dá pra gente dizer que todo homem é imprestável. Não dá, gente. Muitos não prestam, mas todos não dá. A generalização, ela acaba travando a sua vida e ela aniquila a sua possibilidade de ser feliz. No amor, você tem que entender isso. Não adianta odiar o que você procura. Até porque nem faz sentido, né? Então não se esqueçam que é impossível ser feliz sozinha a vida toda. Tudo bem, há exceções, tem mulheres que são assexuadas e tem mulheres também que... Homens também que são assexuadas, mas tem mulheres que não querem romance, elas querem ter sexo casual de vez em quando aqui ou acolá e foda-se. E beleza, tudo bem ser assim, mas não é pra todo mundo. A maioria das mulheres quer sim um companheiro, né? Então não adianta achar que você vai ser feliz sozinha, sendo que você é um pouco mais carente, você quer realmente alguém na sua vida. Outra coisa, adorar a solteirice pode até ser possível, mas você também precisa transar, precisa de carinho, precisa de uma parceria, cedo ou tarde. Então, o lance não é desistir ou odiar. Eu odeio cavalo, então vou dar a cavalo. Se eu odeio cavalo, fique longe de cavalo. Se eu odeio homem, fique longe de homem. Agora, tem a consequência. O que você vai perder com isso? Esse que é o problema, né? Então o problema não é o amor ou os relacionamentos, mas com quem você se relaciona. Então vamos lá, numa lista rápida aqui dos principais motivos que vocês levantaram nesse vídeo lá que eu comentei no podcast, no TikTok e no Instagram, sobre por que os homens não prestam. Então, primeira coisa que eu notei, agora falando um pouquinho do meu trabalho como consultor.
Gente, é engraçado, quando eu atendo pessoas que vêm de grandes centros urbanos como Belo Horizonte, vem muita gente de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Teresina no Piauí, Fortaleza, Uberlândia, que é uma cidade grande. Gente, o que eu percebo? Campinas, né? Os problemas de relacionamento que trazem, que as mulheres me trazem, eu atendo muito mais mulheres do que homens, e meu público no TikTok, no Instagram e no podcast é 80% de mulheres, por isso que eu falo tanto de assuntos ligados a mulheres e relacionamento. E infelizmente, cara, são mais as mulheres que procuram. Essa frase vai ficar estranha. Então, assim, é uma pena que principalmente as mulheres quem mais se importa com os relacionamentos e não tanto os homens. Meu público de homens é de 20%, é muito baixo, gente. Infelizmente os homens procuram pouca informação e infelizmente ainda é muito mais as mulheres que procuram. Eu gostaria que tivessem mais homens procurando e que as mulheres tivessem uma condição mais igualitária, mas enfim. Grandes centros urbanos, o que acontece? Quando eu pego um casal, atendo casais ou mulheres que estão sofrendo, são problemas de, por exemplo, assim, comunicação, são problemas de falta de confiança aqui ou acolá, às vezes tem uma traição, mas são problemas mais fáceis de resolver. Então eu percebo que quando a gente está nos grandes centros urbanos, o nível de cultura, de informação, de escolaridade aumenta e os relacionamentos tendem a ser mais saudáveis. Não é regra, mas a maioria é assim. Mas lógico, também tem muita gente bem de vida que tá piradão. Tem homem também que não presta. Então não é uma regra absoluta, sem generalizar. Agora, quando eu pego a galera do interior, de Minas, São Paulo principalmente, cara, são histórias muito tristes, né? Então assim, até me lembro de um caso aqui, de uma mulher do interior de São Paulo que eu atendi, e quando a gente começou a consulta, foi muito triste, ela entrou na consulta bem de boa. Oi, Edu, prazer te conhecer, que honra, tal, sei o que, muito legal falar com você, prazer, tal, sei o que. Então, eu quero te contar minha história, tinha uma dúvida aqui, eu falei, manda. Eu falei assim, então, Edu, semana passada, meu marido, a gente tá junto há 15 anos, temos 3 filhos, bababá, e meu marido, ele cuspiu na minha cara, ele me deu um soco cuspiu na minha cara, ele me deu um soco no maxilar, chegou a deslocar meu maxilar, tive que ir ao hospital pra colocar no lugar. Deu caralho. A mulher super de boa, assim, tipo, falando como se tivesse tropeçado no banheiro. Ela perguntou assim, você acha que eu deveria sair desse relacionamento ou não? Eu falei, pô, vamos pra delegacia agora. Maria da Penha nesse cara. E foi muito complicado. E conversando, o cara alcoólatra, né, alcoolista, muito violento, um cara mais do campo, mais ligado a não tão escolarizado. Ela também é uma pessoa bem simples, morando numa casa bem simples. A conexão caiu algumas vezes por causa do sinal de internet. Então assim, quando é mais pro interior, o caso é mais grave. Infelizmente, por causa do machismo que a gente tem no Brasil. Já vamos chegar lá. Por que os homens não prestam também? Ghosting. Cara, os homens, eles têm uma dificuldade muito grande de terminar um relacionamento. Agora sim, eu também gostaria de normalizar um pouco o ghosting quando são poucos encontros. Vamos supor, vocês dois, casalzinho, saiu uma vez, foi palha. Na segunda foi palha também. Ah, tá, você quer mandar mensaginha? Oi, tudo bom? Então, só pra avisar que eu não gostei muito, ficamos por aqui. Você até pode mandar mensagem, até acho legal mandar. Agora, se foi 1 ou 2 encontros, a coisa realmente implodiu, vocês não tiveram nenhuma sintonia, precisa mandar mensaginha pra terminar? Só se afastar, para de falar. A coisa morre sozinha. Agora, o ghosting, quando é um casal que tá juntos ali há 1 ano, 6 meses, 3 meses, 3 anos, 4 anos, porra, fazer ghosting é foda. E por que o homem não termina relacionamento? Porque eles não sabem. Os homens que me procuram falando assim, ó, eu não consegui terminar porque... Ou porque eles têm medo de magoar a menina, ou porque eles não se importam mais, ou sim, às vezes eles já têm outra, ou eles acham que a mulher é uma vaca, uma vagabunda e que não merece nem isso, eles simplesmente abandonam. E tem homens que realmente de tanta timidez e medo de terminar, medo de machucar a menina, eles não falam nada. Então tem vários motivos, tá? Não tô dizendo que tá certo, tô explicando o que acontece, do que eu vejo, tá? Outra coisa que faz os homens não prestarem, traidores. Homens traem muito mais, tá? Isso, eu fui atrás dessa informação, na Folha de São Paulo tá lá. Os homens geralmente traem 60% a mais. Não lembro bem dos números, mas acho que era assim. E as mulheres pedem mais divórcio também. Até porque, gente, assim, a monogamia, ela é cultural, tá? O ser humano, o bicho, o ser humano, Homo sapiens, o animal, nós somos animais, não se esqueçam disso, sim, somos mamíferos. Nós somos, por natureza, poligâmicos, tá? O normal, a nossa biologia leva mais pra poligamia. Então, monogamia, ela é cultural. Eu gosto de monogamia, muita gente gosta, tá tudo certo quanto a isso. Não é só porque você é um mamífero que você não pode ser monogâmico. Mas os homens acabam cedendo mais esse instinto de ter várias parceiras. E é uma coisa cultural. Tem uma história muito louca na minha família de um casal lá dos anos 40. Homem e mulher estavam casados e tal. E um dia a mulher descobriu que o cara estava traindo ela. E ela se separou. Isso nos anos 40. Gente, nos anos 40, uma mulher pedir divórcio
era quase uma pena de morte. Era um horror, um escândalo, né? Essa mulher sofreu muito. E o cara chegou pra ela e falou assim, mas pô, todo homem tem amante. Qual que é o problema? Então é cultural. Sabe, é cultural. Então é uma coisa muito séria a questão da traição. Os homens não sabem lidar com os próprios sentimentos, não gostam de falar sobre a relação, odeiam TDR, não sabem TDR, não sabem falar o que estão sentindo, são mal criados, são mimados, né? Acho isso muito triste. Eles são egoístas em relação ao próprio prazer, tá? Então, geralmente o homem vai lá, te come, goza e tá cagando porque você tá sentindo. Acho isso muito triste. Não sabem falar sobre isso, não querem falar sobre isso. São criaturas que às vezes são mal educadas, por serem mimados, não colaboram muito, acham que a mulher tem que fazer tudo, né? Acabam elogiando pouco, só elogiam pra te comer. Nós moramos numa sociedade machista em que o feminismo é muito mal visto. Então muita gente vai chegar aqui, pô, esse papo de feminismo, você quer que mulher acima, né? Tem a minha vizinha aqui que é feminista e sai de peito de fora na praça. Gente, calma. Feminismo é um movimento que quer igualizar, tá? Tornar igual os direitos e deveres de homens e mulheres. Feminismo não é a mulher acima. Feminismo é homem e mulher com as mesmas condições. Tem radicais? Tem, como em qualquer tipo de movimento social. Mas o feminismo é a igualdade. Se você é uma mulher e você é contra o feminismo, você está dizendo que ou a mulher tem que estar acima ou tem que estar abaixo. Se está acima é ruim, se está abaixo também é ruim. A mulher tem que estar acima. Não, tem que ser igual, gente. Tem que ser igual, tá? O feminismo busca a igualdade. E o machismo coloca o homem acima. Nós vivemos uma sociedade machista por N razões. Coronelismo, toda a nossa história mostra isso. Homens não pedem desculpa ou têm dificuldade de pedir desculpas, ou só pedem para conseguir alguma coisa. São péssimos ouvintes, não têm paciência para te escutar. E mulheres falam em média 1.800 palavras por dia, enquanto homens falam em média 1.400. São 400 a mais, né, nas mulheres. E homens têm dificuldade de ouvir. Tá? Homens são acomodados, homens só querem casual, homens são mentirosos, tá? Tem muito homem que só quer sexo casual, tem homem que mente, o que é muito triste. A maioria dos homens são emocionalmente imaturos, não conseguem lidar com as emoções, não conseguem comunicar, não conseguem corresponder, tem dificuldade de entender os seus sentimentos, tem dificuldade de comunicação. Deus, está sendo redundante, eu sei, tô chegando lá. Tem vezes que eu me repito, né? Eu só mudo a frase, já percebi que eu faço isso. Então assim, são imaturos emocionais porque ficam muito nervosinhos, são ciumentos, são possessivos, são chatinhos, ficam cobrando, enfim, coisas assim. Falam demais de si mesmo, adoram falar do abdômen deles, do que eles conquistaram, quanto eles são foda, quanto eles são gostosos, quanto eles são bonitos, como eles já comeram um monte de mulher por aí. Enfim, homens são violentos e são ciumentos. Muitos perseguem as ex-namoradas, o que é muito triste, o famoso stalker, né? E tem muito homem que não aceita término e sempre volta com aquela mensaginha de oi sumida às 11 da noite, né? Então, homens tendem a ficar mais obcecados pelas suas mulheres e perseguir. Não à toa a gente tem tanto feminicídio no mundo, principalmente no Brasil, né? Tá, e como é que os homens ficaram desse jeito? Por que os homens são tão imprestáveis assim? Então vamos entender. Se a gente entende, a gente consegue controlar melhor e consegue lidar melhor com isso. Primeiro ponto, gente, por que os homens se tornam imprestáveis? Família e machismo. Homens são criados para serem fortes, insensíveis, não demonstrar fraqueza. Sabe aquela coisa que homem não chora? Não, homem não pode chorar. Você vê lá um menino, tá jogando futebol, pá, caiu de joelho, ralou o joelho, tá sangrando. Cala a boca, engole choro que o homem não chora. Foda, então essa virilidade, o homem tem que ser viril, tem que ser másculo, tem que ser alfa, hétero top. Cara, só serve pra fuder com a mulherada, tá bom? Falta de educação emocional. Onde que eu quero chegar aqui? Tu está dizendo que você acha que deveria ter educação emocional nas escolas? Sim, a gente só aprende tabuada, gramática, inglês, geografia, biologia, a gente sabe tudo sobre a ciência. Na escola a gente aprende sobre ciência, gente. Nós aprendemos sobre ciência. Matemática, física, química, biologia, geografia são ciências. Mas e a ciência humana? Não tô falando de história, que é uma ciência humana. Tô falando assim, a ciência de ser humano. Né? O que é uma emoção, o que é tristeza, o que é alegria, como lidar com a tristeza, como lidar com a alegria, como lidar com frustração. E o que acontece? Quando você tira uma nota baixa na escola, burro, não sei o que, não estudou, vagabundo, não sei o que, vai ficar de recuperação. Vai pro bullying, a gente humilha a pessoa. Nós condenamos o erro. O sistema de notas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a gente tá classificando o ser humano. Eu sempre falo, né? Quando a gente é pequeno, a gente é classificado pelas nossas notas. E quando a gente é adulto, pelo nosso salário. Então, assim, falta de educação emocional, entender o que é amor,
né? O que é amar a natureza, amar os animais, amar a família, amar seus amigos, o que significa querer bem as pessoas, fazer um trabalho voluntário, porque quem faz trabalho voluntário desenvolve empatia, e aí você vai entender melhor o seu parceiro ou parceira, né? Como fazer amigos, tem aquele livro famoso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Como ser gentil, a importância da gentileza, o ciclo da gentileza, como controlar a sua raiva, entender quando você tá puto, não adianta dar um soco na cara da sua esposa, né? Coisas assim, enfim, educação emocional. Lógico, a gente vai falar de divórcio para criança, mas aprender o respeito mútuo entre os coleguinhas, né? Outra coisa importante, homens são apresentados a brinquedos violentos desde pequenos, tá? Nada contra, boneco de comandos em ação, arminha e tal, mas pense na infância de um garoto. O que ele é apresentado? Videogame, principalmente. Agora aqui assim, um parênteses rápido, gente. Não é porque o homem joga videogame que ele é violento, tá? Eu joguei videogame a vida inteira, jogo até hoje, adoro jogos como The Last of Us, Red Dead Redemption 2, o The Witcher 3, Ghost of Tsushima, que é sobre samurais, e porrada pra caralho, cabeça cortada, zumbi comendo gente. Perfeito. Só que o videogame, ele não estimula a violência, ele estimula a diversão, mas ninguém se torna violento por causa de videogame, não. Se a pessoa é violenta, ela joga videogame, é uma coincidência, tá? Então assim, mas os homens são mais apresentados ao videogame, a esportes agressivos como futebol. Achei que tava chovendo, gente. Ia ter que fechar a janela. Oh, meu Deus. Esportes agressivos como futebol. Ah, futebol não é agressivo. Como que não, porra? O futebol ele tem uma intensidade, né? E aí o que você aprende no futebol? Tem que ser o melhor, tem que ser o artilheiro, tem que ter competição. Isso aqui é aquela coisa máscula, testosterona, né? E outra coisa, armas. As crianças ganham. Bonequinho do Homem-Aranha. Homem-Aranha, tudo bem, ele é gente boa pra caralho, mas é uma violência. O que o Homem-Aranha ensina sobre relacionamentos? Né? O que o Batman ensina sobre relacionamento? O que o Super-Homem ensina sobre relacionamento? Pelo amor de Deus, tem referências muito melhores, né? Tem livros do Pedro Bandeira, que são livros infanto-juvenis, né? Então o que eu recomendo assim? Os garotos são muito pouco estimulados na parte emocional. Sabe o que você pode fazer como pai, como mãe, para evitar que o teu filho se torne um homem imprestável? Cara, dê presentes culturais, presentes lúdicos. São brincadeiras que ensinam, né? Quebra-cabeças. Por que um homem não pode ter um kit pra cozinhar? Aprender o que é uma panela, o que é uma chaleira, o que é fazer um chá. Ele vai ter que fazer isso na vida adulta? Vai ou não vai? Sabe, por que você não pode ensinar um garoto a fazer um pastel, fazer um feijão, fazer um arroz, uma carne moída? Qual que é o problema? Outra coisa, você pode colocar seu filho num curso de pintura. Porque nem eu fiz curso de pintura quando tinha 10 anos de idade. Meu Deus, fui chamado de viadinho pra baixo, assim. Viadinho, fresco, vai virar menininha, coisa de mulher, coisa de... Sabe, eu escutei muito esse tipo de coisa. Mas desenvolveu a minha sensibilidade. Curso de violão, você pode dar, ao invés de dar uma arminha, um coneção, um Homem-Aranha, cara, dê um violão de brinquedo, um violãozinho de plástico, bonecos de dinossauro, de animais, que ele vai ter um contato com a natureza, né? Tem N formas de você poder desenvolver esse menino de uma forma que não seja só por meio da agressividade. E dá pra estimular a sensibilidade, né? Então, minha mãe, quando eu era pequeno, pedia aula eu fiz esgrima, eu fiz judô, eu fiz curso de pintura, curso de desenho, curso de massinha de modelar, adorava também. Então, assim, eu sempre tive um lado artístico muito estimulado pelos meus pais, porque meus pais adoram arte, os dois. Meu pai gosta muito de música, de rock, e minha mãe também gosta muito de MPB e de artes plásticas, como fotografia, como pintura, escultura. Então, sempre fui muito estimulado nesse ponto, não era só coisa violenta. Então, não adianta você socar na criança... no menino, no garoto, um monte de coisas de arma, de violência, eu esperar que o cara vai nascer com inteligência emocional, né? Ele também tá esperando demais, milagres não acontecem, né? Outra coisa, nós temos na nossa cultura, pro homem prestável, que a mulher tem que servir o homem. A mulher tem que segurar o homem. Nossa, eu escutei tanta coisa absurda, por exemplo, de clientes minhas. Eu faço sexo anal com meu marido, mesmo sem eu gostar, pra ele não me trair. Pelo amor de Deus, cara, o cu é teu, você que decide o que vai fazer com ele. Mas ele vai procurar fora. Então você não confia no seu marido? Não. Então por que você tá com ele? Né? Então, não é assim que funciona. E também outro fator aqui importante, vamos chegar à primeira polêmica desse episódio de hoje, que é sobre homens que não prestam, que é religião. Muitas religiões colocam a mulher como submissa. Já fui em muito casamento religioso aí que o pastor lá, sei lá quem lá, falou: e a mulher tem que ser submissa ao homem, e a noiva, e o noivo, né? Que delícia pro cara, a mulher faz tudo. Nossa, que lindo.
Aí se torna uma coisa cultural também. Mulher não pode reclamar, homem é assim mesmo, homem não presta, é difícil, mas não reclama porque agradeça porque você tem um homem na sua vida. Vai tomar no cu, cara. Eu odeio essas coisas, desculpa. E o famoso feminismo também exagerado, que é o ódio ao homem. Aí se você tem ódio ao homem, nenhum homem presta mesmo. Então falamos aqui de família e machismo, né? A gente vem de uma cultura que o homem trai, o homem é viril, o homem não pode chorar. Então a falta de educação emocional para garotos, né? Falar sobre sentimentos, ensinar para um menino que ele pode chorar, ensinar para um menino que é importante ele respeitar os colegas, ele ser gentil com as coleguinhas, né? Evitar o bullying, evitar a humilhação, evitar essa coisa da agressividade. O menino pode ser forte, pode ser um lutador numa arte marcial, mas não precisa ser essa violência todo o tempo inteiro. Os meninos não são estimulados a pensarem de forma sentimental. Mas o homem não tem que fazer isso. Daí cresce e faz o que faz. Então assim, não adianta achar que o homem faz 21 anos, plim, agora eu não presto, porque antes eu prestava. A nossa escola, a nossa família também nos ensina a ser assim, tá bom? Falamos também de questão dos videogames, esportes agressivos, e também da religião e do feminismo exagerado, né? Gente, lembrando aqui, já estamos aqui na metade do podcast, mais ou menos, e não se esqueçam de avaliar, dar 5 estrelas aqui, porque como eu falei, não ganho 1 centavo para fazer esse podcast aqui. Então, se você ainda não avaliou, vai lá e me avaliem, deem 5 estrelas, porque isso me ajuda muito a divulgar o podcast. Tá crescendo bastante, mais do que eu esperava. Estou gravando agora toda semana, pontualmente, toda quarta-feira, às 7 da manhã. E uma coisa importante, gente, eu tinha esquecido. Hoje é dia 1º de maio, feriado de 2024. Gente, hoje é uma data muito importante. Momento publi. Não, tô brincando. Mas um momento importante. Gente, hoje faz 30 anos que Ayrton Senna se foi naquela curva filha da puta em Imola. Então a Netflix vai lançar agora Gente, não é publi não, tá? Tô brincando. A Netflix não me pagou, mas bem que poderia, né, Netflix? Vocês falam bastante sobre relacionamento. Eu adoraria falar aqui, por exemplo, sobre o bebê Rena. Já pensou? Vai ter podcast, vai ter um episódio sobre o bebê Rena. Vou terminar de assistir hoje. E muito boa série, mas meu Deus, que aflição, que mulher irritante. Mas tudo bem, vamos lá. A Marta, vocês sabem do que eu tô falando. Então vamos lá. Hoje faz 30 anos que o nosso grande herói, Ayrton Senna, morreu. E, gente, uma pausa rapidinho porque foi tão marcante esse momento, porque eu lembro que eu tinha 10 anos quando aconteceu, né? Eu sou de 84, ele morreu em 94, dia 1º de maio. Quando ele bateu, todo mundo se assustou. Minha mãe na hora, assim, morreu. Morreu na hora. E a notícia saiu por volta do meio-dia, 1h, eu não lembro bem. E a gente tava num restaurante aqui em Curitiba, tinham 150 pessoas. Nesse restaurante lotado, todo mundo apreensivo. Quando veio a notícia do Maurício Kubru, não lembro quem foi o repórter, esse cara é outro. Mas ele apareceu no plantão, né? Pam, 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 pam. Fiquei, caralho, fodeu. Aí veio e ele falou uma frase que eu nunca esqueço, que a gente vai ter que dar a notícia que a gente não gostaria de dar, né? Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna. Nossa, até me arrepiei. E eu lembro que, cara, eu vi 150 adultos chorando. Homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo tava chorando. Eu nunca mais vi isso na vida. Nem na morte dos Mamonas, que foi em 96, por sinal, 2 anos depois. Então, nossa homenagem que eu queria a Ayrton Senna, e a Netflix vai lançar uma minissérie chamada Senna, em homenagem ao grande Ayrton Senna da Silva. Muito bem, então não se esqueçam de avaliar o podcast aqui também no Google Podcast e no Spotify, que muito me ajuda. E eu estou também no Instagram e no TikTok, @edu.baggio. Sugestões de episódios, elogios, críticas, só mandar lá, tá bom? Que eu respondo vocês. Adoro quando vocês mandam coisinhas. Agora, mulheres, hora do tapa na cara. Onde vocês erram com os homens que não prestam? Né? Então, assim, uma coisa que é importante é tolerar muito desrespeito por esperança ou coração bom demais. Gente, eu conheço mulheres que estão em relacionamentos disfuncionais com homens que não prestam há 5 anos, 6 anos. O cara não faz nada. Teve uma cliente que eu atendi esses dias, eu perguntei assim, como é que é a vida sexual de vocês? Eu sempre pergunto, porque é importante, né? A gente transa, mas transa bastante? Umas 2, 3 vezes por semana. Beleza, tá bacana, tá. Você chega ao orgasmo? E ela ficou assim pensando. Se você hesitou e pensou esse tempo todo é porque você não tá chegando no orgasmo. Se você tivesse, ia falar assim, nossa, gosto pra caralho. Não foi o caso. Tem mulheres que não chegam ao orgasmo. O cara vai lá, põe de ladinho, mete, goza, vira pro lado e dorme, ou abre uma cerveja e vai fumar um cigarro. Então, assim, algumas mulheres acabam tendo muita esperança ou um coração muito mole, no sentido de ser um coração bom, um coração puro, um coração verdadeiro, e acham que o cara vai mudar.
Gente, se o homem nasceu desse jeito, já tá demonstrando que ele não quer ajudar na casa, não quer te respeitar, sabe? Não se importa muito com a sua vida sexual, com a sua vida emocional, não te escuta, não quer conversar, só chega em casa e quer jogar videogame, passa 2 horas na academia, ou o cara te desrespeita, fala mal da sua família, fica dando em cima das suas amigas, cara, ele não vai mudar. Parem com essa mania de se envolver pelo potencial da pessoa, vocês não vão mudar ninguém. Ficou ali 1 mês, 2 meses, já deu merda, cai fora. Mas eu entendo que assim, gente, também eu quero fazer dois comentários aqui. Primeiro, tem mulheres que estão sim em uma situação de vulnerabilidade, falta de cultura, falta de educação, falta de discernimento de entender que estão numa situação terrível, como essa mulher que eu falei. Essa é minha cliente, que o cara cuspiu na cara dela, deslocou o maxilar dela, e ela me perguntando se deveria ser da relação ou não. Ou seja, essa é uma mulher muito pobre, com pouca cultura, praticamente uma semi-analfabética, como ela digitava, ela mandava áudio principalmente, ela digitava muito mal, atendi mesmo assim, ela pagou bonitinho, achei tão legal a atitude dela, a coragem dela, sabe? E conversando durante 1 hora, ela contou que o cara era alcoolista, que batia nela, já tinha batido nos filhos, e que ele falou que se ela separasse dele, ele matava os filhos. Cara armado, com uma arma fria e legal. Então vocês entendem, gente? Então tem pessoas que são muito vulneráveis e não têm condições. Agora, o que eu quero falar aqui? Se você tem um emprego, tem um teto, tem comida, tem roupa, teve educação e tá com o celular na porra do bolso ouvindo enquanto eu te falo num fone de ouvido, você é privilegiado, privilegiada, sim senhor, sim senhora. Eu não falo assim, pessoas privilegiadas são as pessoas que têm muito dinheiro. Não. Se você tem 3 refeições diárias ou 4, vai para uma academia, ou simplesmente você tem roupa, casa, comida, roupa lavada, tudo bonitinho, tem diarista, ou tem um celular, você é privilegiado sim, porque a maioria dos brasileiros não tem isso. Não é todo mundo que tem celular. Ou você tem um celular usado, mas não é todo mundo que faz 3 refeições por dia. Não é todo mundo que tem um teto. Então assim, se você tem condições, você tem cultura, você sabe que está numa situação ruim e você não é uma pessoa vulnerável e você tem uma vida privilegiada por ter o mínimo, você tem condições de sair dessa situação. Então lute por você, tem Delegacia da Mulher, tem a Maria da Penha, busque ajuda, fale com seus respectivos pares, amigos, colegas, família, que você está passando por um abuso, por uma relação ruim, tá? E eu converso muito com algumas mulheres que falam assim, Edu, não faço nada por vergonha, não quero que minha família fique sabendo que ele é tão escroto assim, eu tenho medo que ele me agrida. Gente, dá pra sair, tá? Dá pra sair. Então, não desistam. Eu sei que é difícil, mas não desistam, tá? Outra coisa também que é um erro das mulheres. Aqui eu tô falando do erro de tolerar quando a mulher tem condições, tem cultura, mas fica ali, às vezes por padrões familiares. Meu pai era assim com a minha mãe, então homem é assim mesmo, homem não presta, o que eu posso fazer afinal? Eu só tenho essa opção, né? Escuto muito isso, não tem outra opção. Eu até fui fazer essa conta, gente, pior que é verdade. Tá? Momento sombrio. Um momento sombrio aqui nesse episódio de hoje. Eu fiz a conta com uma cliente. Ela mora numa cidade de 800 mil habitantes. E dentro da faixa etária dela existiriam 50 mil homens disponíveis na faixa etária dela, vamos supor de 25 a 35 anos. 50 mil homens existem do que ela poderia se interessar na faixa etária. Só que nem todos estão solteiros, nem todos estão procurando uma mulher, nem todos vão se interessar por ela. Então se a gente for cortando, tem que ser uma homem assim, essa põe na lista, vai sobrar 150. Talvez até menos. E como é que você acha esses caras? Eles não estão ali num galpão, você vai lá, bate na porta, toque, 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 toque. Oi, tudo bom? Vim buscar aqui um dos 150. Não, eles estão espalhados por aí. Estão numa academia, estão num lugar que você não conhece. Então assim, o número é realmente pequeno. Faltam opções sim. Só que a falta de opção não é motivo para você deixar de buscar. Melhor ficar solteira do que estar com um cara que não presta. Tá? Eu não gosto do ditado antes só do que mal acompanhado. Eu prefiro antes bem acompanhada do que só. Mas se não tá dando certo, segura um pouco as pontas aí, né? Outra coisa que é erro das mulheres, servir demais o cara. Mas tadinho não sabe cozinhar. Não, tudo bem, eu sei cozinhar, eu sou uma exímia cozinheira, faço rapidinho, que ele não sabe fazer, melhor fazer porque o feijão dele é ruim. Porra, velho. Tudo bem, eu não gosto, mas tudo bem, né? É um privilégio mulher gozar. Meu Deus, imagina que eu vou esperar isso do meu marido. Vai esperar sim, porra. Mulher tem que gozar também. Mulher tem que chegar ao orgasmo, sabe? Não é só você chupar o cara, não. O cara tem que te chupar também. O cara tem que fazer carinho em você. Tem que perguntar o que você gosta. Tem que levar café na cama pra você sim. Fazer teu café da manhã, fazer teu almoço.
tem que te tratar bem sim, porra. Não é só o homem que tem que receber. Para com isso. Você quer um rei, mas você também tem que ser tratada como rainha, tá? Então não aceita cara folgado, meu. Não dá pra aceitar cara folgado. Outra coisa, fique atento, como eu falei agora há pouco. Não busque nele o padrão dos seus pais. O que eu escuto, cara, é sempre assim, quando eu recebo uma cliente que tá numa relação disfuncional, que só ela faz as coisas, eu pergunto, como é que é com seus pais? Minha mãe também era meio assim, ela que fazia as coisas, meu pai não ajudava muito, tava sempre brigando, ficava ali na cervejinha, né, com os amigos homens dele, só falava de futebol. É impressionante, a gente acaba, assim... Por isso que eu falo, gente, você quer ter filho, case com uma pessoa que tenha uma cabeça no lugar. Por isso que eu, como pai, o dia que eu for ser pai, preciso achar a mãe primeiro. Quando eu for ser pai, eu preciso ser o exemplo. Então não adianta eu jogar videogame o dia inteiro, ou, por exemplo, tocar violão o dia inteiro, achando que meu filho vai se interessar por leitura. Se eu toco violão o dia inteiro, ele vai se interessar por violão. Se eu jogo videogame o dia inteiro, ele vai se interessar por videogame. Nós somos o exemplo. Se você quer educar seu filho, você tem que ser a educação que você quer pra ele, né? Então, vá você na academia, leve ele na academia com você pra aprender a importância de fazer atividade física, põe ele numa aula de tênis junto com você, numa aula de futebol, ele é a escolinha do bairro, leia livros com seus filhos, permita que eles vejam vocês numa sexta-feira à noite, das 7 às 9 da noite, lendo um livro, ao invés de ficar na frente do Netflix ou só ficar assistindo televisão, sabe? A gente tem que ser o padrão, já que nós somos a influência, que sejamos boa influência. Então assim, muitas mulheres acabam repetindo o padrão dos pais. E também os homens que não prestam, caem no mesmo padrão. A mulher que tem que fazer tudo. Afinal, a mulher tem que ser submissa. Então é um erro da mulher quando ela aceita isso, sabendo que ela tem condições de sair dessa situação, né? Então às vezes ela não sai porque por medo, por preguiça, por comodismo, falta de opção. Melhor ficar sozinha, tá? E aquela história, né? Erro das mulheres. Teu homem se importa com a sua vida sexual? Se importa com o seu prazer? Se a resposta é não, temos um problema aqui, tá? Muito bem, continuando aqui, continuemos. Vamos ver como é que tá a gravação aqui. Eu tenho que fazer umas pausas aqui de vez em quando, porque no domingo agora estava eu todo belo e formoso gravando videozinhos pra vocês curtirem no Instagram ou no TikTok. Eu derrubei o microfone no chão, ele caiu assim, ó. Pá, caiu seco, ele chegou a quicar no chão. Pronto, esse microfone que foi caro, então eu tô, de vez em quando ele faz uns ruídos. Então tá, seguindo aqui. Então, como conseguir um cara legal? How to get a nice guy, motherfuckers. Vamos lá, então primeiro, essa primeira dica vai ser polêmica. E garotas, mais uma vez, eu vou pedir pra vocês cuidado com o que eu vou falar agora. Ouçam com o coração e não com a barriga. Não escutem com o fígado e com raiva. Eu falei barriga por causa do intestino, tá? Porque a gente sente raiva assim na barriga, sabe? Então escutem com o coração. Regra número 1 pra você conseguir um cara legal. Estão prontas? Vamos lá. Estejam nos aplicativos de relacionamento, tais como Tinder, Bumble, Happn, Inner Circle e todas essas caralhadas aí que tem. Porque vocês têm vantagens, mulheres. Vocês têm vantagens, tá? A mulher consegue muito mais match do que os homens. Tá? Então vocês têm muito mais opções. Para vocês terem uma ideia, no Tinder hoje existem 80 homens para cada mulher. Tá bom? Ou seja... Para cada mulher que eu gosto que eu curto no Tinder, tem outros 79 caras disputando comigo. Beleza, né? Ou seja, se a mulher tem uma curtida limitada, ela consegue curtir no máximo 20 pessoas por dia, eu tô na lista 45, ela só vai me ver daqui uns 2, 3 dias se ver. Porque todo dia tem mais cara curtindo. Eu vejo muito o Tinder das minhas amigas, né? A gente compartilha, eu mostro o meu também, enfim, a gente fica compartilhando, tá todo mundo paquerando. Cara, tem uma amiga minha que tem 10 mil curtidas. Isso ela conseguiu em 2, 3 meses. Olha o leque que ela tem. Só que a maioria não presta, né? Porra. Então assim, as minhas 3 grandes namoradas, com quem eu fiquei 4 anos com cada uma delas, as 3 vieram de apps de aplicativos. Uma delas é doutora em design pela Federal do Paraná. Uma mulher incrível, inteligentíssima, super culta. A outra garota, fiquei também 4 anos, uma mulher maravilhosa. As 3, cara, mulheres maravilhosas. Vieram de aplicativo de Tinder. Mas Tinder só tem vagabunda, só tem homem querendo comer mulher. Não é assim. Só que assim, qual que é a regra de aplicativo, tá? Vocês têm que cuidar com a descrição de vocês e com a conduta de vocês, tá? Mulheres, é com vocês que eu tô falando. Então primeiro, cara, cuida com essa descrição. Faça uma descrição desse. Não adianta botar o teu Instagram lá, sei lá, Maria da Silva. Cara, você não vai conseguir seguidores. Se você acha que vai ficar famosa e ganhar 10 mil seguidores colocando teu arroba na porra do Tinder, pode desistir. Porque assim, o cara provavelmente não vai te procurar no Instagram se não deu match. Porque ele sabe que você vai ignorar. E se ele procurar, ele tá invadindo o teu espaço. Então, você quer seguidor? Faz um bom trabalho, faz vídeo sobre relacionamento, faz podcast sobre relacionamento, que você vai ganhar bastante seguidor. No
No Instagram tô com acho que 16 mil e no TikTok tô com quase 50 mil. Perfeito, aí você consegue. Mas acho que isso não é o objetivo, né? Então assim, você colocar teu arroba ali não é a melhor forma de conseguir seguidores, tá? Outra coisa, fale do que você gosta e não do que você odeia. Cara, se tem uma coisa que é foda em Tinder, você vai ver o perfil da mulher e tá lá assim: odeio homem que bebe cerveja. Odeio. Ok, casado, bababá. Já vou chegar lá. Sei lá, se não faz academia, não quero nem saber. Ou esteja com a terapia em dia. Né? Não suporto homem que não sabe conversar. Não suporto. Cara, qual que é o problema disso? Ok, essas reclamações são todas legítimas, mas nem sempre terapia é garantia de porra nenhuma, tá? Então parem de querer que homem ou que mulher faça terapia. Gente, terapia não salva ninguém. Salva quem quer ser salvo, tá? Terapia não é pra todo mundo e não é milagre. Ou se fosse, todo mundo fazia psicologia. Então assim, gente, o que é importante? Você já está falando de um lugar de trauma, de um lugar de experiência negativa. Você já está transmitindo uma energia negativa. Então, ao invés de falar assim, não suporto homem que bebe cerveja, não quero homens casados, tudo bem, a maioria lá pode ser casado, traíra, filha da puta mesmo. Mas se você já começa negativa, você mostra que você esconde a sua qualidade. Então fale do que você gosta. Procura homens solteiros, aprecie homens que apreciem bons vinhos, ao invés de falar que você odeia cerveja. Gosto de homens que cuidem da própria saúde e façam atividade física, melhor do que falar, não suporto homem que não faz academia. Gosto de homens que leiam, aprecio homens que saibam ter um bom diálogo. Se você souber conversar, vai ser um grande diferencial. Adoro ir a parques e ir ao cinema, então fale do que você gosta, mostre que você é uma pessoa interessante e não apenas uma mulher que tá ali reclamando. Porque a reclamação não é atraente, gente. A reclamação, o ódio, ele não é atraente. Então se você encontra uma descrição de um cara lá, não suporto mulher que usa saia justa. Porra, vai tomar no cu. Já tá falando que acho que toda mulher é piriguete. Meu Deus, cara, para, velho. Então assim, falem do que vocês gostam, faça uma boa descrição, fale do seu hobby, até porque a gente precisa ter um motivo pra começar o assunto. Se você não bota a descrição, o cara vai falar assim: oi gostosa, oi gatinha, oi tudo bem? Fica difícil puxar assunto, o cara vai ter que ver alguma foto tua. Mas eu tenho que ir lá, se a menina não tem descrição e me interessou, eu vou lá, vejo a foto da menina com uma tartaruga na mão, ou tá numa praia, você que seja Joinville. Nossa, quando você for pra Joinville, você gosta de praia? A menina, sim. Ela tá entediada, mas como é que eu vou puxar assunto? Né? Então é importante. Próximo ponto polêmico, mulheres, nos aplicativos. Eu sei que você é bonita, gostosa, teu peito é perfeito, tua bunda é perfeita, mas caralho, não coloca foto de biquíni na porra do Tinder. Eu sei que seu corpo é bonito, eu sei que você pode até ser bem intencionada. Você quer mostrar o corpo, você tá orgulhosa da sua beleza. Tudo bem quanto a isso. Autoestima, autoimagem elevada é muito bom. Mas você tem que entender como que o cara vai ver você. E eu garanto a você, se o homem não presta, ele vê a sua foto de biquíni, ele vai querer te comer, ele vai estar cagando porque você colocou na descrição. Então assim, coloquem fotos do rosto, foto com sorriso, mostrem os seus dentes. Não coloca foto com óculos de sol. Evitem foto com biquíni, porque o cara provavelmente não vai te levar a sério. Na cachoeira, lá, sei o que, você de cosmos, mostrando a bunda. Ok, deixa isso pra mostrar pro seu namorado. Diante da sua família, você tá de biquíni com a galera. Cara, teu corpo tá inteiro exposto ali. Então, eu recomendo que vocês não coloquem. Eu sei que é um ponto polêmico, que a gente vai ser contra, mas eu tô dizendo como que os homens enxergam vocês. Eu conheço muito macho heterotópico que eu atendo, e eles falam assim, mulher de biquíni pra mim é tudo puta. Né? Coloque foto de você fazendo atividades, você na sua academia, quando isso tudo bem, uma foto de você com as suas amigas, né? Ou numa atividade, numa viagem. Adoro quando tem foto de tipo uma mulher escalando cachoeira, fazendo atividade física, ou com os cachorros, uma mulher num parque, andando de bicicleta. Pronto, mostra que você tem atividade, mostra que você tem valor, entendeu? Outra coisa, gente, moças, é importante que vocês não sejam monossilábicas, porque se você já entra no Tinder numa posição de ódio, de raiva, de eu odeio homem, você vai ficar monossilábica. Você quer que o cara faça tudo. Oi, tudo bom? Tudo. E aí, o que você gosta? Gosto de sair. Onde você vai? Balada. Legal. Que tipo de balada você gosta? Sertanejo. Ou, gosto de, sei lá, balada de rock. Legal. E que tipo de, sei lá, e o cara fica de... E você fica só monossilábico. Tipo assim, enquanto o cara não me conquistar, não vou abrir a boca. Porra, mas você passa por chata também. Né? Então, o que você tem que fazer? Você pode puxar assunto. Você pode convidar o cara pra sair, inclusive, se interesse por ele, faça perguntas. Então, o que você tem que fazer pra achar um cara bom? Você tem que fazer pergunta. Então, entre no modo jornalista. Vou ficar perguntando a cor favorita? Também. Isso é importante. Quando que é seu aniversário? Qual que é o seu signo? Que tipo de música que você gosta? Você gosta de
sei lá, de Araqueto e gosta de Lulu Santos, que massa, qual a sua música favorita? Puta, essa música é muito massa, já fui no show do Djavan, você gosta de Djavan? E vai perguntando. Comece a entrevistar pra saber o tipo de cara que é. Porque o cara que é casual, ele não quer conversar, ele vai ficar só dando indireta. Ai, muito linda você de biquíni. Você aqui em casa, então você fala pro cara, tô com dor de cabeça. Eu sei o que pode resolver a sua dor de cabeça. Ah, vai tomar no cu, enfia o dedo no cu e sai daqui, sabe? Tipo, então, converse, entre no modo jornalista, seja exigente. Cobre respostas, cobre clareza, cobre intenções, seja mais durona mesmo. Então, você quer sair comigo? Podemos sair, vamos num café? Não, conhece um barzinho? Não, vamos começar com um café? Eu quero te conhecer e pergunte o que você trabalha, há quanto tempo você tá solteiro, por que seu último relacionamento terminou. Se o cara fala mal de ex-namorada, cai fora. Se o cara não assume responsabilidade, toda ex é narcisista, cai fora. Então você tem que fazer pergunta. Mas é tão bonito, essas perguntas são chatas de serem feitas. Tá entendendo que entrar no modo jornalista num primeiro encontro é um saco. Mas pior do que isso é pegar um cara que não presta. E como é que a gente descobre? Fazendo entrevista. Igual a entrevista de emprego? Motherfucker. Então se você não pergunta, não tem como saber. Né? Você tem que investigar o que você está estudando. Né? O assunto de interesse ali, que no caso é o rapaz. Outra coisa. Não deixa o cara ter que fazer tudo. Chama o cara pra sair. Se o cara tá enrolando, tá com medo, tem cara... Porque outra coisa, gente. Homens bons tendem a ser um pouco mais lentos. Por quê? Eles não querem passar por idiota. Eles sabem que tem um monte de homem te mandando bom dia, boa noite e falando que você é linda e gostosa. Então ele vai com calma, ele vai conversar sobre assuntos interessantes. Então talvez ele demore um pouquinho mais e talvez ele também esteja te investigando. Tá bom? Então vai com calma. Outra coisa. Se você quer um cara legal, agora falando além dos aplicativos, tá? Se você quer um cara legal, seja uma mulher legal. Eu fiz um vídeo sobre isso. Se você quer encontrar uma boa pessoa, seja também uma boa pessoa. Então assim, tenha hobbies. Eu converso com muitas mulheres que assim, o que elas fazem na vida? Trabalham, vão pra casa, fazem a janta e dormem. Trabalham, vão pra casa, fazem a janta e dormem. E não tem hobby. Mas eu não sei do que eu gosto. Cara, faça curso. Faz um curso de culinária, faz um curso de sommelier, faz um curso de mestre cervejeiro pra aprender a fazer umas cervejas legais, com uns ingredientes diferentes. Vai fazer um curso de herpetologia pra entender de cobras e serpentes, como eu fiz. Vai fazer um curso de cinema, um curso de moda, um curso de... Onde que vai ter homens? Um curso de francês, vai conhecer homens que se interessam por francês, vai fazer um curso de alemão. Te vira, cara, tenha hobby, vai fazer uma aula de violão, você vai conhecer um monte de roqueiro. Cara, roqueiros são ótimas pessoas, modéstia à parte, eu sou um. Então assim, esteja onde bons homens estarão. E você tem que ter hobby, até pra você ter assunto. O que você tem de hobby? Vejo BBB, vou pra academia. Academia não é hobby, caralho. Hobby envolve alguma habilidade. Tá? Fazer um desenho, fazer uma pintura, uma aula de teatro. Tem atividades que te façam ser uma pessoa interessante. Isso vale para homem também, principalmente para homem. Viaje mais, tenha fotos, tenha repertório, vá a cavernas, vai pro meio do mato, vai acampar, vai pra praia, vai para um museu, aprenda sobre a história da sua cidade, sabe? Se interesse pelo mundo, cara. Aí você vai atrair as pessoas legais, né? Leia bastante, clubes de leitura, clubes de poesia, tenha mais amigos, porque fazendo tudo isso você vai ter amigo pra caralho, né? Seja uma mulher com bom papo, supere seus preconceitos, então dificilmente você vai achar o cara certo na balada ou num bar. Então procure nos lugares onde os caras legais estão. Mas todo cara bom tá solteiro. Tudo bem, espera a sua vez, mas não entre em relacionamento com um cara que não presta porque por falta de opção. Não se rebaixa desse jeito, cara, você tem valor. Né? Eu também vejo homens assim, a mulher é evitativa, não fala comigo, então cai fora, meu, por que você tá nessa relação? Né? É difícil? Mas não é impossível. Agora, baixar o teu sarrafo por medo de ficar sozinha, por medo de ficar sozinho, agora falar com os dois, não dá, né? Outra coisa importante, para você conseguir um cara legal, entenda que os homens não são inimigos. Se você odeia o que você procura, você não vai achar. Não faz sentido você atrás de uma coisa que você não goste ou que você não admire. Então, não tem nenhum homem que preste. Você está generalizando. Nenhum, nada, tudo, sempre, toda vez, toda generalização. Toda vez você é assim. Você sempre erra, você sempre acerta, você nunca faz as coisas certas. Toda palavra absoluta é um erro. Toda generalização é burra. Então, homens não são inimigos. Tem homem bom assim, nunca conheci. Procurou pouco, então. Porque tem gente que é boa. Tem político que é honesto. Tem muita música sertaneja universitária que é boa. Tem metal que é bom, sabe? Todo lugar que você vai, a gente tem qualidade. É raro, mas dá pra encontrar, tá? Outra coisa importante. Busque um relacionamento saudável. O que é um relacionamento saudável? É tão difícil entender isso? Na verdade, não é. Relacionamento saudável é um relacionamento onde há respeito, confiança, você ama e é amada.
Respeito. Ninguém tá se xingando. Vocês pedem desculpas um pro outro quando erra. Os dois admitem a culpa. Os dois estão construindo a relação. Tem confiança? Ninguém tá provocando ninguém. Vocês podem conversar sobre qualquer assunto sem medo. E finalmente, você ama e é amada. As linguagens de amor são respeitadas. O seu vínculo afetivo é respeitado. Se você é ansioso ou evitativo, você é respeitado. Entendeu? Vão haver desafios em relacionamentos... A xícara bateu aqui no meu microfone, minha cachorrinha. Vão haver desafios e tem ferramentas para superar os desafios nos relacionamentos. Então estudem juntos, façam terapia de casal, tá? Tem várias coisas que vocês podem fazer para se cuidar e ter um relacionamento saudável. É que relacionamento dá trabalho, gente. É que vocês querem entrar em relacionamento, tipo assim, vamos curtir, quer curtir o sexo, quer curtir o beijo, e o resto tanto faz. Não é tanto faz. Vocês precisam focar nas coisas boas. Tá? Vocês precisam fazer o trabalho. Você não vai conseguir ter um relacionamento saudável se você não estuda sobre relacionamento. Do que eu tenho que fazer? Ler bons livros, escutar o meu podcast, ver meus vídeos. Tem vários influenciadores. Tem o Tommy Talks, tem a Amanda, esqueci o nome dela. Tem a Psi Pamela. Vai atrás de informação. Vídeo de relacionamento é muito chatinho, tem que ficar prestando atenção, tem que anotar. Você quer ter relacionamento saudável, ter homem que presta ou não? Tem que fazer a tarefa de casa, gente, não adianta. Outra coisa que é importante que você pode fazer para conquistar um cara legal. Aliás, o que você não deveria fazer para conquistar um cara legal, que é o seguinte: seja independente, mas não seja hiper independente. Então assim, deixa o cara pagar a conta se ele quer, qual que é o problema? Mas o homem não tem que pagar a conta pra mim. Deixa o cara pagar, ele quer. É uma forma dele demonstrar carinho por você. Nem todo homem que paga é heterotop. Eu pago a conta. Às vezes eu pago os 3 primeiros encontros. Na boa. É automático. Eu pego o cartão e já fiz. Porque eu sou macho heterotop? Não, porque eu sou gentil. Não tem nada a ver. Deixa o cara abrir a porta do carro pra você. Eu sou independente, eu quebro... Deixa o cara abrir a porta do carro pra você. Ele tá sendo gentil, ele tá sendo romântico. Você dormir no sofá, ele vai colocar a cobertinha pra você ali. Ele vai colocar o casaco dele de você num dia frio. Aceita ajuda pra consertar o chuveiro. Eu sei que você sabe consertar o chuveiro, é só olhar um tutorial no YouTube. Mas se vocês estiverem a dois, é mais divertido. É atos de serviço. Vocês estão na linguagem de amor, atos de serviço. Montem um móvel juntos, como uma vez eu fiz com uma garota que eu saí recentemente. Lavem a louça juntos. Cozinhem juntos, façam um planejamento da viagem juntos. Eu sou independente, eu viajo sozinho, eu só entrego a planilha pro cara. Faz junto com ele. Então assim, se você tá com um problema, peça ajuda. Então assim, não adianta achar que o cara não tem que participar de nada na sua vida. A hiper independência, tipo assim, odeio os homens, sou autossuficiente, não tem que fazer nada, apenas me dar beijo e transar comigo. Porra, cara. Aí você matou o romantismo, tá ligado? Então não rola. Continuando. Na verdade, tá quase acabando. Eu tava empolgado com esse episódio. Eu tô encharcado aqui, tá muito quente aqui em Curitiba. Eu tô gravando isso aqui dia 30 de abril, são 7h16 da noite. E é a segunda vez que eu tô gravando esse episódio. No finalzinho, eu descobri que o microfone tava com problema. Eu perdi tudo pela segunda vez em 49 episódios. E o próximo episódio é o episódio número 50. Já tô preparando algo especial pra vocês, tá? Pra comemorar o episódio de número 50. Falar sobre mim um pouquinho, né? Por que eu me considero um bom homem? E como eu me tornei um cara legal, tá? Eu cheguei lá, gente. E acreditem, eu já fui... Não fui um cara que não presta, mas já fui tosco. Já machuquei muita gente, tá? Então por que eu me tornei um cara legal? Eu sou um ponto fora da curva, porque eu sou muito sensível, gente. Desde pequeno. Eu sempre fui, assim, o garoto... Nunca fui o garoto mais bonito da sala. Sempre fui um cara ou beleza mediana ou mais feinho, porque eu sempre fui muito magro. E quando eu era pequeno eu era tão magro que eu era esquelético, eu era esquisito. Eu não sabia falar com as meninas. Nenhuma das garotas que eu gostava no colégio, as garotas dos meus sonhos, me dava bola. Eu nunca fiquei com as meninas que eu gostava. Eu sempre fui muito tímido, né? Eu sempre fui péssimo em esportes. Eu entrava no campo, meu pai que brinca, onde o Edu estava, a bola estava, onde a bola estava, o Edu estava no campo contrário. Eu fugia da bola, porque eu tinha medo de levar bolada, eu tinha medo de me chocar com os colegas, eu não sabia driblar, era horrível. Eu sou de humanas, gente, eu sou da arte. Então eu sempre fui ruim nos esportes. Vocês sabem que quando a gente é pequeno, a gente é avaliado pelas nossas notas. E quando a gente é adulto, a gente é avaliado pelo nosso salário. Então assim, eu era muito mal no colégio, gente. Eu tirava 0. Eu reprovei 2 vezes, a sexta série e o segundo ano. Eu reprovei, gente. Reprovei em matemática, física e química, lógico, as exatas, né? Mas tirava 10 em todo o resto. Então eu sempre fui um aluno ruim. Cara,
Então pra mim foi muito difícil. Eu nunca fui um cara popular no colégio. Assim, eu era legal, eu era popular entre os meus amigos, mas eu não era um cara extremamente admirado, digamos assim, né? O fodão da escola. O fortão com bíceps que faz gol de cabeça. Nunca fui esse cara. Tá? Meus pais são pessoas super românticas por natureza. Meu pai sempre foi romântico, sempre gostou de arte, de poesia, de leitura. Minha mãe também sempre gostou de pintura, de fotografia, de escultura. Minha mãe é uma pessoa super culta. Eu tive muita educação emocional e sexual. Meus pais falavam sobre sexo comigo e com a minha irmã. E detalhe, meu pai com 14 anos me deu como fazer amigos e influenciar pessoas para aprender a ser gentil com as pessoas. E eles me incentivavam, tá triste, chora. Por exemplo, quando morreu minha avó, a mãe do meu pai, eu fiquei muito mal, minha mãe incentivou isso aí, chora, põe pra fora, chorar é bom. Quando eu ficava frustrado, por que você tá frustrado? Então meus pais sempre acolheram muito os meus sentimentos. Isso me ajudou muito. E por mais que eu tivesse brinquedo de arminha, eu tinha educação emocional, né? Eu ia pra aula de pintura. Nossa, gente, a aula de pintura quando você tem 10 anos em Curitiba é muito foda, porque eu comprei uma caixa de ferramentas, essas de casa, assim, que você abre a caixinha e tal, tem as gavetinhas. Eu colocava meus pincéis ali. Como eu sou burro nem nada, eu não falei pros meus colegas da sala que eu tava fazendo uma aula de pintura, porque eu adorava Leonardo da Vinci. Eu fiquei encantado com a Mona Lisa. Aí eu fui pra aula de pintura. E era ali no colégio mesmo. Então eu comprei os pincéis e fui pra aula. Gente, um dia eu tava chegando com aquela ferramenta e os caras começaram a perceber, nossa, por que você tá carregando ferramenta e tal? E um dia abriram minha caixa força. Tá trazendo chave de fenda pra escola. A hora que abriram, viram uns pincéis. Viadinho. Ui, pra que essa porra aqui falando, eu faço aula de pintura? Você fala aula de pintura, que viadinho, bibibi, babobó. Vai dar o cozinho gostoso quando for adulto. Tipo, porque eu fazia aula de pintura. Depois fui fazer aula de desenho. Aí fui fazer aula de escultura. E ainda comecei a fazer músicas. Só que foi isso que me salvou, sabe? Porque, lógico, primeiro veio o rock and roll, né? Todo mundo ali ouvindo Backstreet Boys, Britney Spears, nada contra, hoje eu gosto, na época eu odiava, mas fez parte da minha adolescência. E hoje eu adoro Britney Spears, tá, gente? Eu adoro Backstreet Boys e adoro Spice Girls. Mas assim, eu conheci rock, conheci Nirvana, vi que o Kurt Cobain também era um cara, né? O vocalista do Nirvana. Era um cara que também ia mal na escola, também era rejeitado, também se achava feio e tal, apesar de ser um homem lindíssimo. E eu comecei a pensar, cara, ele é como eu, ele também é um rejeitado. Aí eu comecei a fazer músicas na guitarra. Eu ganhei uma guitarra, comecei a fazer músicas. Eu percebi que aqueles caras fortões, de bíceps grandes, que marcavam gol de cabeça e tiravam 10 em matemática, não eram capazes de fazer uma música, mas eu era. Opa, então eu tenho algo que eles não têm. Então, por meio da arte, eu comecei a perceber que eu tinha diferenciais na vida. Isso me ajudou muito na minha autoestima e na minha sensibilidade e a me envolver bem em relacionamentos. Mas, porém, todavia, nem tudo são flores. Eu também tenho defeitos. Muitos. O primeiro defeito que eu herdei dos meus pais de forma genética. Eu sou muito ansioso, gente. Eu até brinco, meu nome é Eduardo Ansioso Baggio. Edu Ansioso Baggio. Gente, eu sou muito ansioso. Ansioso a ponto de entrar nos relacionamentos com vínculo ansioso e metralhar minhas namoradas. Cara, eu era muito chato com demora pra responder mensagem. Eu queria exclusividade. Eu não era ciumento, eu nunca fui ciumento, mas eu era possessivo, que é diferente. Eu não gostava que elas saíssem sem mim. Isso não é ciúme, gente. Isso é possessividade. Eu não me importava, mas eu queria estar com ela. Sabe? Então assim, por que você não me chamou pra ir junto? E eu queria estar junto o tempo inteiro. Então eu sufocava a menina. Sufocava demais. Queria saber tudo que ela fez. Então era cansativo. Minha autoestima é muito elevada e às vezes eu passo por arrogante, né? Passava, eu já tô mais tranquilo com isso. Eu tenho dificuldade de lidar com o que é diferente de mim. Porque assim, gente, na minha infância e adolescência, como eu tive que criar um mundo paralelo dentro da arte pra sobreviver ao bullying, por eu não ser um cara que se adequava à escola, eu criei um universo pra mim. Então quando eu comecei a conhecer as garotas que tiravam notas boas, que eram bem sucedidas, elas se interessavam por mim depois que eu fiquei mais velho e tal, eu fiquei bonitão. Não que eu seja lindo, mas enfim, eu gosto de mim. O que acontece? Eu comecei a entrar em contato com um mundo que era externo ao meu. Eu criei quase que um universo paralelo meu. Eu saí desse mundo que me era confortável e me era seguro, era muito difícil. Então eu tinha dificuldade de lidar com o que era diferente de mim. Então se a menina não gostasse da mesma música que eu já ficava desconfortável, né? Eu também, por ser um pouco mimado pelos meus pais em relação à comida, cuidar da casa, eu era acomodado e era preguiçoso e sempre fui muito bagunceiro. Então até meus 20 anos, 25 anos, eu sempre fui um cara meio desleixadão, assim. Eu não acho isso bom, não me orgulho. Então não me interessava muito por cozinhar, não me interessava muito... sempre gostei de papo cabeça, sempre gostei de DR. Assim, falar de sentimentos é comigo mesmo. Eu adoro falar dos meus sentimentos. Mas eu era um pouco displicente, às vezes não prestava tanta atenção na menina. Às vezes eu me perdia na minha autoestima porque eu só focava nos meus projetos. Às vezes eu sou um pouco egoísta. Hoje em dia eu controlo bem. Pô, tenho meu canal, tenho meus vídeos aqui, tenho podcast, mas eu consigo saber da menina. Na verdade, geralmente eu mais pergunto, mais quero saber da menina do que quero falar de mim.
Minha vida é tão pública. E quando eu começo a falar de mim, também eu disparo. Então eu tomo cuidado com isso. Não falar demais de mim, então aos pouquinhos a gente vai ajustando. Então assim, eu sou um cara sensível, tenho uma boa inteligência emocional, sou um cara romântico, mas tenho que controlar com a minha ansiedade, então tenho problemas também, tá? Então foi assim que eu me tornei um cara legal, sabendo que eu tenho esses problemas que eu podia consertar, tá? Pra gente fechar o episódio de hoje, gente, já tá aqui bem longo. É o seguinte, gente, o que eu quero falar pra vocês? Mulheres, homens não são o inimigo, tá? O inimigo é nossa incapacidade de dar um basta em situações com homens que não prestam. Então reclamar, você já deve ter percebido, não adianta muito. Não adianta odiar os homens, isso não resolve. Ódio não resolve nada. Então talvez você tenha que enfrentar alguns anos de solteirice, sim. Isso se torna ainda mais difícil depois dos 30 anos, eu sei. Mas eu te garanto que existem bons rapazes por aí, é só questão de procurar e ser paciente. E se você é uma boa mulher, eles vão vir atrás de você. Mulheres, vocês têm muito mais vantagem do que a gente, tá? Então aproveitem os homens bons vão procurar vocês. Pode ter certeza disso, tá? O fundamental é que você reforce sua energia para atrair boas pessoas, porque mulheres altamente seletivas também atraem homens seletivos. Isso é maravilhoso, tá? E pra gente fechar, hoje eu vou fazer uma parada diferente. Eu trouxe frases finais para refletir, como eu sempre faço, mas hoje eu trouxe 2 frases de ex-namoradas minhas. Eu quero falar o que elas me ensinaram. A primeira frase veio da minha segunda namorada. Eu fiquei com ela acho que 2 anos e meio mais ou menos. E assim, eu era um cara muito ansioso e eu sufoquei. Ela terminou comigo porque eu a sufoquei. Tudo bem, a nossa vida também mudou, mas eu sei que eu errei demais com ela, porque eu era muito chato. É que eu era muito ansioso, ela era um pouco evitativa. Hoje eu sei que não funciona, mas eu era muito ansioso. Ela era um pouco evitativa. Ela era uma excelente namorada, mas eu pisei na bola, tá? Pressionei demais, mensagem, cobrança, matei nosso amor. E um dia ela falou pra mim assim: você é muito chata, tá? Ela falou assim: Edu, mulheres são mais irritáveis porque os homens são mais irritantes. Não entendeu? Eu vou repetir. Mulheres são mais irritáveis porque os homens são mais irritantes. Eu adorei essa frase. Porque eu tava falando assim, não sou eu que sou chato, é você que tá me irritando. Você é irritante e aí eu me torno irritável. A partir do momento em que a gente quebra a paciência da pessoa e a gente fere o respeito dela, fere a confiança, a pessoa passa a ficar nervosa com a gente, ela se torna irritável. Então quanto mais irritante você é, mais irritável a pessoa se torna. E uma hora ela vai explodir com você num abuso reativo e a culpa é sua, sim. A culpa não é da pessoa que se irritou, tá? A culpa é de quem foi irritante. Muito obrigado por ter me ensinado isso. E a segunda frase foi matadora. Ela veio num momento um pouco fora de compasso, mas valeu a pena. Eu conheci uma menina, a gente estava no primeiro encontro, rolou um sexo fenomenal, primeiro encontro na minha casa, foi super gostoso. E o que aconteceu? Depois a gente terminou de transar, tava ali deitadão, ai, coisa boa, maravilhosa, ela sensacional, corpo perfeito, menina perfeita, tudo que eu queria. A gente namorou por 4 anos. Ela olha pra mim e fala assim: Edu, perguntinha, vem cá. Fala, meu bem, quando é que o sexo termina? Eu fiquei, quando é que o sexo termina? Bom, o sexo termina quando a gente tá aqui já se curtindo. Ela falou: pois é, eu não gozei. Falei, porra, velho. E ela tava certa, né? Isso não quer dizer que, eu não me importasse com o prazer dela ou de outras garotas que eu estive antes dela. Minhas namoradas sempre gozaram. Mas foi um primeiro encontro, eu achei até um pouco pesado, assim, porque já aconteceu de eu não gozar no primeiro encontro também. Às vezes não vai, você tá nervoso, enfim, brocha. Já aconteceu comigo, gente, já brochei também. Então às vezes não acontece. Ou você não se excitou tanto, tem homem também que não goza. Mas a forma que ela falou eu achei importante porque, o que ela me fez lembrar? Já a partir do primeiro encontro íntimo, você já tem que se preocupar com o prazer do parceiro e da parceira. Ela tá certíssima. O que eu deveria ter feito? Já gozei. Ela não. Então, vamos tentar mais uma. O que você quer? Masturba a menina ali, enfim, chupa ela, enfim, faz alguma coisa, meu amigo. Achei muito legal. Então, mulheres são mais irritáveis porque os homens são mais irritantes e quando termina o sexo. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho. Espero que esse episódio tenha feito sentido pra vocês. Honremos aqui nosso querido Ayrton Senna, 30 anos sem ele. Gente, foi uma honra e eu agradeço a todo o carinho. Eu recebo muito carinho por meio do podcast. E engraçado, o podcast tá crescendo mais do que os vídeos. Eu fico bastante feliz com isso. Valeu, gente. Uma boa semana, bom feriado. Amo vocês. Beijos.